A última transmissão que eu fiz ao vivo foi em Guarapuava. E eu estava em frente à Associação Comercial e Industrial de Guarapuava. E falei de diversos assuntos. E eu acredito que, como eu falei de diversos assuntos, as pessoas tiveram dificuldade de discernir entre um e outro assunto. Então, a partir de agora, eu vou comentar somente algum assunto mais direto, mais objetivo. E agora, vou divulgar por que nós precisamos de uma intervenção. Eu estou lutando por intervenção desde 2014, 2015, e eu verifiquei, dos meus estudos, das minhas pesquisas, que a única alternativa possível para o Brasil seria passar por uma intervenção. Por quê? O governo, os poderes, estavam totalmente contaminados pela contravenção. E 2/3 da economia brasileira gira na contravenção. Ora, como é que a política poderia dar uma expectativa de rigidez, de imposição daquilo que realmente o Brasil precisa? O que mais nós precisamos? Da ordem. Não existe nada mais importante e nem, quer dizer, mais urgente do que devolver a ordem. E a ordem só se devolve dentro de um processo bem delineado do Exército. Porque eles entendem de como deve se impor a ordem. Tá. E também nós precisamos da justiça. Não existe democracia sem justiça. Como é que nós vamos ter um regime democrático sem justiça e sem o voto facultativo? Ora, não tem como, né? Então, nós permanentemente estamos brincando, tá certo? Ao divulgar que existe democracia no Brasil sem os pilares dela. Bom, agora, qual é a maior urgência que nós precisamos de intervenção? Quer dizer, para colocar ordem, justiça, definir a democracia, mas salvar o Brasil do problema de maior e mais grave, que é a desestabilização do clima. Este é o grande problema. Se continuar plantando soja, plantando cana-de-açúcar, plantando eucalipto, plantando pastos, ora, o Brasil está definitivamente condenado a não chover mais. Só isso. Agora, nós, na década de 2010, nós não tivemos chuvas. Tivemos tempestades, garoa, alguns pingos, tá certo? E nuvens passando, e como lindo chuveiro, despejando água, e muita água, para fazer desastres, para fazer isso é o que nós estamos convivendo. Cadê as chuvas? Agora, o agronegócio, quer dizer, e também toda a parte de cultura do Brasil, está devendo para a natureza. Então nós já estamos dentro de uma desestabilização definida. Não vai ter mais chuva e cada vez vai se agravar mais. Eu fiz esse livro em 2014, coloquei ele no site Alerta Sociedade. Ele é um resumo de um documento que eu fiz em 2008, que tentei processar o governo por estar destruindo o Brasil e por não obedecer o artigo 225 da Constituição Federal. Ora, se não obedecermos o artigo 225, o Brasil não terá novas gerações. Só isso. Por quê? Porque a natureza vai impedir, quer dizer, que haja produção agrícola, agropecuária, e isso
impacta totalmente na sociedade, na economia. Tá? Então, não existe forma de nós realmente termos qualquer expectativa de progresso ou de benefícios a partir de 2019, tendo a natureza como inimiga, tendo, quer dizer, o clima desestabilizado, tendo a maior tecnologia do mundo para atacar a natureza. Porque a tecnologia, ela veio para atacar a natureza, para forçar a natureza a produzir em pouco tempo aquilo que depois ela vai deixar de produzir. Por quê? Porque a natureza não tem nada de tecnologia, ela é primitiva. Então, plantar a cana, um atrás do outro assim, ó, quer dizer, como uma parede, a natureza não permite isso, porque ela retira do solo, tá certo? Para transportar para a planta, né? Então a planta precisa de um espaçamento. Ora, também o solo precisa de descanso. O solo precisa ser descansado, ele precisa ser renovado com a vegetação nativa para que continue com fertilidade. Isso é indiscutível. Quem é que vai discutir isso? Né? Então, quer dizer, tudo está se fazendo para que se encerre dentro de poucos anos a produção agropecuária, por falta de chuvas e por excesso de tecnologia, tá certo? Então, é tudo uma brincadeira. Então, não vai chover. Quer dizer, eu já dizia em 2008 que a partir de meados de 2015, quer dizer, as chuvas não iriam deixar mais o agronegócio ter super safras. Estava programado uma super safra agora, mas a natureza já mandou 30 dias de seca para o noroeste aqui do estado do Paraná, tá certo? Para também parte do Mato Pipa, que vai agora também entrar em estresse hídrico, né? Então eu quero saber o que é que se vai fazer com tanta tecnologia, quer dizer, com a natureza primitiva. Que todos agora precisam chegar a uma conclusão. Bom, eu hoje vou falar um pouco menos, mas já comentei o seguinte: se continuar a produzir soja, envenenando todo mundo, envenenando o solo, envenenando a cidade. Eu tive, por exemplo, perto de Pato Branco, naquelas cidades pequenas, está todo mundo envenenado. Todo mundo, mesma coisa, tomando remédio. Todo mundo indo para o médico. Tá certo? Então, o veneno vai realmente fazer todo o efeito da agora para frente. Porque ele está cada vez mais intenso. Por quê? Porque como a natureza não vai privilegiar o silvicultor, ele precisa envenenar mais. Ele precisa ter mais secante, ele precisa ter mais coisa. Para evitar a mão de obra, ele precisa, quer dizer, continuar com o veneno que está matando e dando câncer para todo mundo. Agora, a cana-de-açúcar já definiu que o céu de São Paulo não vai mais chover. São Paulo não vai mais chover, está caindo tempestade. Agora, se caiu uma tempestade em cima lá da represa, que sub São Paulo, de água, vai ter água por mais algum tempo, como aconteceu agora em Brasília, caiu uma tempestade lá, mesma coisa, e o descoberto tá vazando lá, né? Agora o Cantareira não conseguiu encher, mas isso tudo, quer dizer, e não só isso, como também a parte de eletricidade. Como é que vai se ter um progresso sem eletricidade gerada pelas hidrelétricas e a alto custo pelas termoelétricas? Veja, ninguém está contando com os rombos que isso vai ocorrer na economia. Então, quero que todos saibam, o assunto não é brincadeira, não é para principiante, não é para populista, porque já está a conotação totalmente populista para o novo governo. Totalmente populista. Quer dizer,
O futuro presidente já apresentou de short para condecorar, quer dizer, um oficial da Marinha. Já apareceu, ver uma coisa lá, lavando roupa. Isso é populismo. Não tem nada a ver, tá certo, com a chegada do presidente próximo à população. Não. Isso daí, quer dizer, o economista que está agora, quer dizer, está lá o seu Paulo Guedes, falando uma coisa atrás da outra, sem sentido. Não tem sentido. Simplesmente porque não tem base. A base, ver uma coisa está na natureza. A base, ver uma coisa está, quer dizer, na pobreza. A base está, quer dizer, na exploração, no extrativismo. Está, quer dizer, na falta de obedecer às regras corporativas. Quer dizer, administração eficiente, gestão coerente, planejamento assertivo. Isso não existe no Brasil e ninguém está mostrando isso. Então saibam, mesma coisa, eu vou continuar fazendo as lives para fazer uma coisa que é quase que inócua, convencer o povo brasileiro de que o país que está ingovernável. Ingovernável. Tá certo? Porque não se atende aos básicos. É a mesma coisa de tirar as pernas e participar de uma corrida. Eu quero ver alguém participar de uma corrida sem as pernas. Tá certo? E é isso que o Brasil agora hoje está fazendo. Quer dizer, daqui para cima tá tudo bem, daqui para baixo está faltando. Tá? Então, lembrem-se, vou continuar dizendo o que todo mundo precisa. Só que eu sei que a informação não entra na cabeça do brasileiro. O brasileiro não dá atenção alguma à informação. Ele tem sempre razão. Posso Tá certo? corrigir? E a razão está sempre... Ele tem consciência Tá certo. sim. Sabe o que falta? Tá Um certo. pouco mais de humanidade, um pouco mais de amor o povo brasileiro. Principalmente para a classe mais baixa, sabia disso? Porque como eu sempre falo, o rico está dentro de casa, tem que comer, tem que vestir. E o pobre, de vez em quando não tem nem o arroz, nem o feijão para comer. E o morador de rua, tem que dormir na laje. Fala para mim. Me explica isso. Como o senhor vai dizer que o brasileiro não tem informação? Ô, Cris, calma. Ó, Tá. Me você tá responda. filmando? Tá, está ao Me vivo, responda. inclusive. É bom Me vocês responda. falarem. É minha esposa? Eu quero fazer uma pergunta Me pra você. responda. Ok. Pois não. Por que você acha que a sociedade brasileira, que nem as pessoas que têm o patamar que nem o de vocês, teriam que fazer para incluir e que o morador de rua na sociedade novamente? Você acha que a melhor solução seria o quê? Internamento? Qual que é a tua opinião? A Fala pra melhor, mim. a melhor alternativa para todo mundo chama trabalho. Não, para todo mundo Chama-se não, para o amor ao morador. próximo. Não, mas de é o rua. trabalho. O trabalho. Pois é, então vamos o arrumar amor. um trabalho para esses meninos. O senhor consegue arrumar um trabalho para aqueles Mesma meninos que são moradores de rua agora? Veja, é isso que precisa ser institucionalizado. Trabalho para todos. E falar é fácil, Oportunidade provar pra é o difícil. Oportunidade. Porque, ó, infelizmente, posso falar uma coisa não pro senhor? precisa brigar com Não estou brigando, estou apenas conversando. Nós estamos conversando. Olha só, infelizmente, sabe o que acontece? Eu tô Nesse vivendo aqui. Brasil inteiro, corrupção. Tudo no mundo que é na base do dinheiro. Se você tem dinheiro, você tem tudo. Se você não tem dinheiro, você não tem nada. É a realidade. Então Essa hoje nós não verdade temos toda. nada, só temos um carrinho de Ó, reciclagem. um momentinho, só que nós vamos. Então, agora nesse Comercial, momento, comercial, uma comercial. coisa, Mas eles é estiveram verdade. aqui fazendo Eu tô parte. sendo verdadeiro, eu tô Ver uma falando a coisa, verdade. eu estava falando de um assunto, mas eles despertaram aqui outro tava assunto. escutando. Isso, outro assunto. Comercial, bem, Tá certo? aquele Que, comercial. veja, a pobreza Não é o problema. Não é Ó, pobreza. Cris, eu tô passando. Não É é o problema, pobreza, tá não é vazando. pobreza. Sabe Sabe o que é pobreza? A ignorância do rico. Isso é pobreza. Porque nós, pobres, a gente é mais feliz, muito mais, ó, muito rico, você vê disso? Sabe por quê? Me desculpe, Ó, me ó, Tipão, ó, perdoe, jeitão. em primeiro lugar. Aham. Mas eu sou franco e honesto em Nossa falar o que eu penso. Tá beleza. Senhora, Veja, a com franqueza é todo muito mundo. bom. Do O diálogo é muito bom. Tá bom, Tá do certo? povo. O diálogo é muito bom. Veja, eu respeito, veja uma coisa, o seu pensamento. Respeito o seu Lógico, pensamento. cada um tem sua Agora, opinião. Nossa, o olha, assunto jeitão, do país, pouco o bagulho. o assunto do país tô vazando de é que pra tem que ser você, tratado. E não o meu ou o seu. Sabe, Hã? não é do país. É o do país. Não é do país, meu anjo. Sabe de falta um pouco mais, sabe de quê?
como eu acabei de falar, amor ao próximo. Sim, Entendeu? mas tipo amor é uma coisa... olha só, amor ao próximo, o que significa amor ao próximo? Você respeitar, ajudar quem precisa realmente e não fortalecer os ricos que estão ficando mais ricos ainda. Entende? É como ontem eu tava discutindo, ontem eu discuti. Ah, Porque eu falo, isso. Porque o Lula foi o único, pelo menos em 8 anos que ele ficou na presidência, ele foi a única pessoa que ajudou a pessoa da classe mais baixa, como nós. Entende? Eu não pego Bolsa Família porque eu não preciso. Como eu falo. trabalha. Entendeu? Veja, por isso que eu disse para você que Entendeu? é o trabalho Mas, que meu anjo, realmente... sabe que falta? É o trabalho. O amor, meu anjo, pelo amor de Deus. Veja. Um pouco mais de Deus dentro do coração. Pois é, mas veja, Desculpa, isso aí, mas quer é dizer, verdade. mas acontece o seguinte, o que nós estamos falando agora é o sei, seguinte, eu escutei ó, tudo. nós estamos comentando que não vai ter Escutei. chuva. Quando não vai chover? Não vai chover, porque você Chuva está de vendo é Deus. tempestade. Chuva Não é de chuva, Deus. é de tempestade. Deus, É Deus. Tudo bem, mas você acredita que é de Deus, Lógico. só que não tem mais. Existe sim. Ver uma coisa, tudo bem, ver uma coisa, o agronegócio não vai mais produzir esse ano, porque não está chovendo. A agronomia, meu bem, é o que está mais dando dinheiro para o país. É a Tudo agronomia. bem, mas agora tem prejuízo, porque não tem água. Não tem água. Prejuízo. Eu vim lá do noroeste do estado de Mas São o bolso Paulo. dele está cheio. Não, mas o detalhe é o seguinte, veja, por quê? Porque eles não cheio. pagam pelos prejuízos que causam. E nós pobres? Pagamos Tá por quê? certo? Não, veja, todos nós vamos pagar. O pobre, o rico, mesma coisa, o melhor, o Nós pior. vamos perder tudo do mesmo jeito, é como eu falo. Entendeu? Me desculpa, mas é Então, verdade. mas, quer dizer, o que nós queremos deixar claro é isso. Todos nós estamos no mesmo barco, Só simplesmente remando para o mesmo rumo. Entendeu? pensamento, ideologia, Tá certo? inteligência. Ok, então. Um abração. Desculpa, Que mas não isso. fui obrigado. Um abração pra você, viu? Tchau. Veja. É a voz do povo. Tudo aqui, quer dizer, eu tenho conversado não só com essas pessoas, como com muitas outras e da população. Tá certo? E não tem como manter o Brasil nessa condição. E não tem como manter a política. Por isso, precisamos de intervenção. Intervenção urgente. Quanto mais demorar, mais todo mundo vai sofrer. Mais todo mundo. Porque as pessoas vão ficando sem e vão ficando, quer dizer, agressivas. E vão ficando cada dia, quer dizer, mais apelando para a violência. Então lembrem disso. Não existe milagre no Brasil. E não existe política que vai resolver qualquer problema do país. Tá certo? E não tem como, quer dizer, resolver nada sem respeito à natureza. Um abraço a todos.